Já vamos para a Austrália? Opa. Então roda aí a vinheta. Fala, Kim. Olha. Fala, Kim. E aí, senhores, boa tarde. Como é que está, Kim? Deixa eu abrir aqui, senhoras e senhores, porque eu quero abrir. Aparta. Deixa eu ver O aqui. Atlas. O Atlas. Eu sou uma negação em aparatos. Tecnológico, hein? Ah, uma Não tá negação. no broco de notas. Uma negação, mas eu encontrarei se vocês esperar uns 15, 20 Não, minutos. tranquilo, tá igual o Sammy com a Uns balança. 15, 20 minutos. De boa. Eu encontrarei. Aqui está o Atlas. Vai na sua verdade. O Atlas saiu agora, o maior registro da história recente brasileira. Muito bom. Que é o Atlas do Kim. Você entra lá no Atlas do Kim, temos o quê? Temos o... Aqui nós temos o sumário, certo? Temos o quê? A carreta furacão, temos os escândalos, nós temos a economia, temos aqui o Congresso, temos o 8 de janeiro, segurança pública, o judiciário, Bolsonaro, tudo neste começo aqui. Tem tudo o que aconteceu, tudo que sai na imprensa, o nosso querido Kim, lá da Austrália, compila e lança todo mês isso aqui. Já quero começar com a geladeira. Não sei se você se lembra, Kim, que nós conversávamos aqui na época da votação da reforma tributária e você levantou a pauta daquele imposto do pecado. Eu acho que a geladeira é uma amostra do que vai ser esse imposto. É isso. Ó. Eu não prestou atenção, não, eu falei pra caramba. Ele não ouviu. Eu acho que o áudio deu uma falhada. Falei uma que nem bela uma introdução. papagaio aqui. Se esforçou, mandou a pergunta no time e ele jogando Candy Crush. Fiquei falando que nem uma anta. E ele no chat do Tigrinho. Ele não percebeu, tá lá no chat do Tigrinho? O cara não... Ele tirou... Ele tá sem o retorno? Ele falou que o áudio desapareceu. O áudio desapareceu, eu faço tudo de novo. Olha lá. Acho que é a pergunta da geladeira. Sim, é a pergunta da geladeira, mas eu... Mas o preâmbulo foi bonito. O preâmbulo foi. Foi muito bem feito. Demorei aqui pra... Voltou? Achar. Já encontrou? Tá certo. Não, ele tá sem áudio. É Delari, né? Tem um negócio que chama output. Input. Output. Tem um mute. É um negócio output. E tem o mute também que... Aí você... Output. Por que não testar antes? É que às vezes tem beleza. que apertar Programa ao vivo, o gente. power. Não, programa tem dessa. É grande programa ao vivo, galera. Programa ao vivo é assim mesmo. Programa ao vivo. Sim. É assim mesmo, né? Mas É uma enquanto coisa- ele não vem, não sei se a gente pode debater sobre isso. Esse Não, negócio você da quer geladeira. encher linguiça, Eu eu quero, sou melhor contra. do que ficar vendo o celular e achando e demorando pra começar. Nossa, que grosso. Desculpa, mas eu tô sendo honesto com você. Se a gente deixar esse buraco na comunicação é péssimo. Olha o Lito esperando ali. Né? Concorda? O Lito tá esperando. O que você quer que eu O que eu faça? queria falar, se ele já tá no ar ou não? Que coisa? Não, Que minha vamos ver como é que ele ia se sair. Vamos lá, o negócio é o Qual é a seguinte. desculpinha? Essa história da geladeira, que é o imposto do pecado, ele voltou. Agora a gente pode perguntar pra ele se ele estiver aqui. Se ele não tiver, o Samidana falou que Mas o imposto Samidana da vai falar em geladeira cima não dele. vai falar sobre isso. A gente só precisa definir se existe uma relação, porque em 2024 a geladeira vai dar uma segurada, mas ela pode subir em 2025. Porém, ontem eu fiz uma ligação para comprar um eletrodoméstico Pra Fast Shop. na Fast Shop e o cara me falou: bichão, Compra já que compra tá acabando. agora É lógico. que já a turma já mexeu com o mercado. Não, É lógico. A produção, Então, mas será que não é só ventilar pra justamente Não isso? sei, pra também pode aquecer? movimentar, né? salvo engano, foi o seguinte: a produção da geladeira vai ter que ser enquadrada a partir do ano que vem. Porém, como tem estoque, as fábricas, ela vai continuar sendo vendida, as mais poluentes e as mais baratas, por 2024, e a partir de 2025 não pode. Agora, isso foi uma portaria, uma espécie de lei, do Ministério, se eu não me engano, de Minas e Energia. Não tem a relação, é péssimo, eu não Mas o estoque acho pode ruim. acabar, bonitão. É um país, Entendeu? país Olha ele. Olha, pobre ok. e sofre muito, Voltou? mas isso Tá não ouvindo? faz parte da reforma tributária. O que faz parte é o imposto do pecado. Sim. Certo. Que é o que ele outro levantou. BO. Então, tinha levantado voltou, já. voltou o Kim Vai lá. com esse belo bigode.
Então, eu estava aqui, eu fiz o sumário, expliquei aqui o Atlas, que está esse mês aqui, que é do mês que saiu agora, o último, 233. Tem Israel, crise na esquerda, eleições, tem um monte de coisa aqui. E a geladeira, que é o grande assunto, porque a geladeira de 2 contos vai para 5 contos. Exato. E aí eu lembro que a gente estava falando na época que foi votado. Estavam votando. Isso. Que você falou, ó, vê aí o imposto do pecado. E a geladeira já é meio... Então já vem aí um imposto pesado, né? Para qualquer coisa, né, Kim? Pois é, essa questão da geladeira, ela é uma notícia muito interessante. Porque quando ela foi publicada no primeiro momento, o cidadão comum, e todo mundo entende isso, ele está preocupado com o preço. Ele está preocupado com o impacto no bolso dele. Ele quer pagar barato na geladeira. Ele não quer pagar 5 mil. E aí muita gente começou a bater nessa tecla do preço. Olha. Mas as pessoas não tentaram entender por que está indo para 5 mil reais. O que foi que o governo fez? Qual foi a decisão aí do Ministério de Minas e Energia que pode causar esse problema? E aí quando você vai dar uma olhada nas notas, né, esse debate um pouco mais aprofundado, você vê que a justificativa que o governo está utilizando é uma melhoria na eficiência energética na geladeira, porque com isso você vai estar reduzindo as emissões de carbono, que é uma coisa até relativamente questionável no Brasil, porque quando você olha a matriz energética brasileira, de onde a gente obtém a maior parte da eletricidade no Brasil, você vê que ela vem de fontes renováveis. O Brasil tem energia eólica, tem muita hidrelétrica. Então você fica se questionando, poxa, será que neste momento o principal ponto que a gente tem que estar se debruçando, debatendo, se preocupando é com a eficiência energética da geladeira? E essa situação, ela é um pouco maior, mais ampla, mais complexa, porque este argumento ambiental, esse argumento verde, olha o mundo, o planeta, a Mãe Gaia, é uma coisa que vem sendo utilizada desde antes do Lula tomar posse, e acho que as pessoas não estão percebendo. Eu até gosto de ver comentando, né? A gente está chegando no final do ano, eu acho que encerra esse primeiro bloco aí, esses primeiros 12 meses, dá para, quem sabe, fazer um tiratema, o que foi o governo Lula. E uma coisa para mim que ficou bem clara é que a agenda verde, a agenda ISD, ASG, chame como você quiser, ela se tornou um pilar central do governo. Não sei se as pessoas vão lembrar, mas ano passado teve a COP27, o Lula nem era presidente, ele visitou a COP, e foi uma das primeiras vezes que ele repetiu um discurso que, ao longo de 2023, ele falou pelo menos 7 vezes. Não, olha só, a gente tem um problema climático gigantesco, e não dá pra gente ficar debatendo em todas as COPs, e aí quando termina isso, a gente tem que levar pro Congresso Nacional aprovar, porque se for assim não resolve. Temos que ter uma governança global. Tinha hora que ele falava que podia ser a ONU, tinha hora que ele falava que tinha que criar uma nova governança global, mas ele estava lá. O clima já era um problema para o Lula. E aí, em 2023, ele repetiu isso 7 vezes, que é um discurso até meio complicado, porque você meio que acaba pregando uma certa dissolução do Congresso Nacional, pelo menos em relação à Agenda Verde. Aí você já tem ali o mês de janeiro. O mês mal começou, a gente teve aquela reunião de Davos, Fórum Econômico Mundial. Antes mesmo de irem para lá, Marina Silva e o Haddad já estavam falando, não, nosso governo da transição energética. Marina Silva já estava falando de mercado de carbono, que é um... Deu uma travadinha. Opa, voltou. Exato. Aí passa um pouco mais de 40 dias, a gente está ali no mês de fevereiro, e aí mais uma vez esse argumento é utilizado. Planeta Terra, Mãe Gaia, que é no caso do aumento dos combustíveis. Tinha lá a história da MP de Bolsonaro, vai prorrogar, não vai prorrogar, vai fazer, não vai fazer. O governo optou que não vai ter, a gente vai aumentar os preços. E aí, inclusive, grande parte do consórcio falou, não, a medida muito assertiva, é uma medida certa, porque a gente não pode mais ficar com essa história de combustível fóssil, isso faz mal para o meio ambiente, a gente realmente tem que taxar mais. E aí, o etanol não sofreu, podemos falar, né, a mesma taxação. O etanol foi tratado de uma forma diferenciada. E até tem alguns outros aspectos políticos, partidários, de relações, sei lá, até empresariais envolvidas nessa situação. Aí o tempo passa mais um pouquinho, você começa a chegar na reforma tributária, você começa nesse debate, aí o governo fala, não, olha só, temos que criar um imposto do pecado. Aqui o imposto aqui que a gente vai fazer para controlar, né, porque faz mal para a saúde, faz mal para o meio ambiente. No princípio, a ideia disso era até fazer o imposto para atuar na questão da extrafiscalidade. Porque você tem o imposto, você tem 2 funcionalidades.
A finalidade fiscal é arrecadar para o governo e a finalidade extrafiscal é mudança comportamental, desincentivar algumas coisas. A ideia era essa. Mas no final do dia, o texto voltou do Senado com a preocupação dos senadores que, olha, vamos deixar claro que é um imposto extrafiscal para o governo não utilizar para aumentar a arrecadação, colocar mais imposto na população. E aí, quando o texto volta para a Câmara, eles removem a extrafiscalidade. Aí você olha em outras áreas, plano soja de baixo carbono. Tem um novo PAC, só que esse novo PAC também é verde. Aí o governo Lula, a turma da esquerda que falava que lutava contra o imperialismo, contra os Yankees, a turma que prometia lá na década de 80 que se chegasse ao poder a declarar moratória, não ia mais pagar o FMI, o governo estava lá em Nova York lançando títulos da dívida com critérios ESG, critérios ambientais. Então, ao longo do ano foram inúmeras medidas que a gente podia continuar aqui citando e todas elas partem da mesma premissa. Temos que salvar o planeta. E quem que vai pagar essa conta? O cidadão comum. É, o trabalhador. nós. É o cara que precisa da geladeira. Exato. Aquela cônsul de uma porta, o refrigerador em cima. Funciona perfeito. Posso fazer outra na sequência? Outra coisa que causa aqui nesse programa muita celeuma, e é muito bom ouvir alguém que está na Austrália, é o Milei. Opa. Porque o Milei foi lá, aquela conversa, Gordão votou, tá aqui o Milei. Gordão votou. Fez publi post. O cara fez publi pro Milei. E agora o Milei, ele já não é mais aquele Milei. Já deu uma recuada. Já virou um Milei normal. O que você acha desse Milei? Não, uma coisa para mim estava óbvia no Milei, que é o seguinte: quando você olha qualquer eleição, e quem já acompanhou sabe, discurso de eleição é uma coisa, tomar posse é outra. E aí, o bom de escrever o Atlas de forma recorrente é bacana por causa disso, porque você acaba revisitando algumas notícias, algumas histórias. Você vê, muito se falava que o Milei, ele vai chegar, ele não vai dialogar, sem espaço para os comunistas, todo aquele papo. E aí, no mês de setembro, já estavam falando que, olha, não, o Milei já está mandando aqui alguns emissários no Brasil, já está falando aí com a turma do governo federal, do Planalto, que não vai ser assim, campanha é campanha, governo é governo, relaxa, vai dar certo. E aí, inclusive, o nome que o jornal cravava, que já estava em contato direto com a chancelaria brasileira, com Itamaraty, era a Diana Gondino. Ela esteve aqui no Brasil, que aí passou e agora no mês de outubro, ela chegou e todo mundo falou, meu Deus, o que está acontecendo? O Milei falou que não ia ter diálogo com Lula, já está agora aqui a chanceler dele no Brasil. Mas eles já estavam conversando desde setembro. Isso foi uma coisa que chamou minha atenção na época, que eu fiquei assim, né, olhando. Falei, pô, que história é essa? Muita gente também levantou algumas coisas do Milei, alguns grupos internacionais que ele já teria frequentado no passado, como o próprio Fórum Econômico Mundial, algumas pessoas na direita, o que também chamou minha atenção. E outro ponto que passou desapercebido de muita gente, e isso foi o que mais me deixou assim com um certo pé atrás com o Milei, é porque eu sou um pouco refratário a alguns grupos, algumas agendas internacionais. E aí uma das agendas que fez o Milei dar aquela virada e começar a cair no gosto do empresariado, etc, tudo mais, foi promovido lá pelo Council of Foreign Affairs, Foreign Relations, que é a turma lá fundada, né, na década de 60 pela turma do Rockefeller, a pedido lá do Kennedy, para ajudar a promover democracia na América Latina. Aí eu falei, pô, isso aqui tá meio estranho, sabe? Normalmente esse pessoal não tá envolvido em coisas que eu normalmente concordo. E aí eu venho tentando assim olhar sempre bem ponderado, né? Tentando assim olhar as coisas. Não acho que o Milei vai fazer um governo disruptivo do jeito que ele prometeu, libertário, até porque ele não tem maioria na Câmara, não tem maioria também, acho, no Senado de lá para fazer essas mudanças. E eu acho que tem assim uma linha talvez de seguir até algo mais próximo do que foi o Macri. Aquele cara mais liberal, mais de boa, vai ter umas medidas mais assim, e tá tomando algumas medidas recentemente, como a questão dos piquetes, falar proibida aí a manifestação do piquete. O que, por um lado, você fala, pô, beleza, faz sentido, né? Você não pode fechar uma rodovia pro trânsito de ir e vir, só que eu não conheço como é a legislação da Argentina. E aí eu fico só me perguntando, será que a legislação já não proibia você bloquear a rua, bloquear o ir e vir das pessoas? Porque se isso já estava na Constituição, já tinha essa lei, e você coloca uma nova proibição, aí vai indo, né? De pouquinho em pouquinho, daqui a pouco a tal liberdade
ela não está presente. Mas isso é um problema. Está tudo muito cedo. Eu gostei, continuo observando. Eu gostei que ele falou o seguinte, né? Porque tinha 5 mil, a Casa Rosada tinha 5 mil funcionários. Ele falou, a partir de amanhã todos terão que bater o ponto. Apareceram só 700 funcionários. Meu Deus. Na Casa Rosada. Ah, beleza. A canhotagem é uma maravilha. Eu vou fazer um break rapidinho. Boa. Pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Boa. Posso puxar uma, por gentileza? Por favor, Zuzu. Vamos lá, vamos falar de relações diplomáticas, aproveitando aí que você faz essa cronologia. A gente começou com o governo recebendo o Nicolás Maduro no começo do ano, depois a gente tem as declarações da guerra da cervejinha, Rússia e Ucrânia, a história de Israel e Hamas também não caiu bem. Como é que você avalia as relações de... E ainda tem o Macron, que foi uma decepção aí do Lula também. Como é que você avalia as relações diplomáticas desse governo, meu querido Kim Paim? Essas movimentações, eu acho que elas são muito mais para o Lula falar para sua própria base de militância do que realmente para trazer algo concreto para o país. Porque você pontuou essas relações internacionais, mas quando você começa a sua fala falando o seguinte, pô, vamos falar de relação internacional, tudo começou, aí eu pensei que você ia falar, com o Lula visitando o Biden, que foi a primeira visita do Lula. Mas assim, é só o que eu digo o seguinte... às vezes a gente tem uma certa percepção, e para mim essa é uma das grandes mudanças também desse Lula 3 pro Lula 2, pro Lula 1. Não é que o Lula deixou de, sei lá, de gostar, de achar que a China possa ser um exemplo, a Rússia possa ser um exemplo, não é que ele tenha mudado a percepção que ele tem de alguns países árabes, aqueles países que todo mundo já conhece, aqui também na América Latina, Cuba, só que a chancelaria do Lula, o Itamaraty, ela vem dando passos concretos, na maior parte do tempo, em direção até o mundo ocidental. O mundo ocidental no sentido da agenda da ONU. O que a ONU quer? A ONU quer que implemente os ODS. Então, Lula foi lá e criou o 18º ODS, que nem existia. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desde 2030. O que é que o pessoal espera? Não, o pessoal espera que medidas de mitigação climática. Então, Lula vai entrar com todo o pacote que tem, transição energética, vai fazer isso, vai fazer aquilo, outro, etc, tudo mais. Já quando o Lula vai na Rússia, a Rússia não foi na Rússia, foi quando ele foi no evento do BRICS. Esse é muito engraçado, porque... falando para a militância dele, falando assim para o público, que teve lá, se não me engano, no mês de junho, julho, o Lula falou, não, é um absurdo o que está acontecendo, não podemos mais aceitar novas formas de neocolonialismo. Ele fala isso assim em público. Certo. Neocolonialismo verde, até usa essa terminologia. Só que no mesmo dia, antes do Lula proferir esse discurso, na época saiu uma nota na Folha de São Paulo falando, Lula se encontra com empresários antes de suas falas, de sua palestra, para discutir investimentos verdes no Brasil. Você fala, tá falando que vai combater o neocolonialismo verde e está discutindo investimento verde no Brasil ao mesmo tempo. É uma incoerência sem pé nem cabeça. Pula fogueira, né? O Lula pula fogueira. Pula fogueira. Pula fogueira. Mas pula fogueira, mas se confunde. Pula fogueira. Pula fogueira. De acordo com o lugar... Lula foi na China... Xi Jinping. O Lula foi na China, ele assinou memorandos. Não, memorando de entendimento pra gente, sei lá, fazer alguma coisa junto, ficou nessa. Já quando o Lula vai nos Estados Unidos, ele lança um programa de trabalho com Biden. Na época até foi motivo de piada na própria esquerda, que o pessoal falou, gente, vocês querem me fazer, o pessoal de esquerda, vocês querem agora que eu acredite que o Biden virou um líder sindicalista? E nessa mesma viagem, onde ele faz o lançamento dos títulos, da emissão de títulos soberanos SG. Os títulos... Deu uma travadinha. Lançado no Brasil, voltou. Lançado no exterior. Então, a agenda concreta do governo Lula, ela está alinhada a esse bloco. Macron, o Biden, o Olaf lá na Alemanha, aquela esquerda mais social-democrata. Você acha que ele está com essa... Ocidente, preocupado com agendas identitárias. Tá com essa turma, mas fica com um pezinho ali na outra galera ali, né? Que é Rússia, China, Índia. Fica ali, né? Isso. Fazendo... Na canoa. Mas na maior parte do tempo da boca pra fora. Só conversinha. Mas você acha que a turma cai hoje em dia? Hoje em dia é difícil, né? Não tem mais essa, né, ô Kim? Hoje em dia tem muita informação, né? Mas então, esse que é o grande ponto. Porque eu volto a falar, as ações concretas do Lula, ele fez isso. Até quando você olha, por exemplo, a nível de ONU. Quando teve votação, acho que em março, o Lula votou contra a Rússia. Na época foi um chororô na esquerda, aqueles blogs de esquerda falando, não, o que é que está acontecendo? Aí a galera que passa pano pro Lula fala, não, vocês têm que entender, gente,
que o Lula tem pouca margem de manobra. Eles adoram essa expressão. O Lula tem pouca margem de manobra. Vocês não lembram o que aconteceu na época da Dilma? Então pode ter uma desestabilização, a nova guerra híbrida, e aí começa a haver um golpe de novo. E eles falam isso para justificar que o Lula ele está se colocando mais favorável à esquerda ocidental do que a esquerda raiz, né? Essa esquerda que ele, no passado, já fez vários tipos de aceno. Mas hoje ele está assim, e ele vem sofrendo resistências. Esse é um dos pontos que, quem acompanhou o debate público, além do que saiu no consórcio, assim, o que é que a esquerda estava comentando? Em diversos pontos, eles criticaram os posicionamentos do Lula. O Kim, em relação a esse racha aí nas esquerdas, tem a esquerda, como você fala, que a gente costuma brincar que é a esquerda raiz e a esquerda identitária. Você acha que vai existir um racha na candidatura das prefeituras? Você acha que cada um vai ter... Mas realmente existe esse racha ou é um racha combinado? Fala assim, ó, vai daqui que eu vou daqui, é um teatro das tesouras 2.0. Quem levar, leva, ou realmente tem esse racha do identitário e do raiz? É aquela coisa do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É óbvio que quem tiver espaço vai querer crescer, mas uma vez chegando no poder, é como se fosse conservadores e liberais. Cada vez mais eles estão distantes um do outro, mas eu acho que o conservador acaba preferindo o liberal e o liberal acaba preferindo o conservador. É o que vem acontecendo na turma da esquerda. Você vê, a própria indicação que teve para o judiciário, né, lá para o mais alto cargo, você estava vendo nota sendo plantada por petista para tentar demover o Lula, né, da opinião dele. Você vê agora a Prefeitura de São Paulo, se dependesse de uma certa ala do PT, o Lula não apoiaria o Boulos. E a turma tá batendo pé, então falando, ó, pelo menos a vice tem que ser do PT, a turma não quer abrir mão. E o Boulos já tá, não sou esse radical todo, já me aproximei do prefeito lá de Nova York, o Bill de Blasio, vejo o que eu estou propondo, vou propor aqui uma agenda de sustentabilidade para a cidade de São Paulo, e a turma tá assim, pô, o Boulos não dá. O próprio, você falou aí da turma do PCO, que é quem bate cartão no voto no patrão, é uma turma que critica muito essa ala do Boulos, essa ala do PSOL. Essa turma que vem tentando avançar com essa agenda. Os ricos, o Boulos pega aqui os ricos comunistas. Universitário. Os universitários também, os professores lá, os maconheiros velho. Vila Madá. Os maconheiros velho adoram o Boulos. A coisa tá pior na esquerda hoje, por uma única razão. Porque tem o Lula. O Lula, ele dá uma unidade na esquerda. Assim como você tem a direita, tem Bolsonaro, a esquerda tem o Lula. No dia que o Lula falar, cansei, ou, sei lá, qualquer coisa acontecer, ele não tiver mais por aqui, aí você vai ver. Aí o pau vai torar. Tudo que é lado. É isso aí. Sim. Ô Kim, quero agradecer você de ter participado. Deixa eu passar aqui mais uma vez. Vamos passar aqui o Atlas. O Atlas. Meu, só demos uma passadinha. Perdi de novo, ó. Pô, esse celular também... Ah, voltou. Ó, o Atlas é o seguinte. Você vai baixar aí o Atlas, que é tá aí, ó. Kimpaim.com. Você entra lá, é um registro que todo mês sai o Atlas. Esse mês aqui, ó, eu tava lendo, só que eu não consegui. São 476 páginas. Caramba, é muita coisa. Tudo que sai na imprensa, ele coloca aqui de uma maneira legal, porque você fica vendo. Então tem Carreta Furacão, tem os escândalos, tem economia, tem o Congresso, tem a segurança pública, aí tem na parte internacional, tem a esquerda versus direita, tem as eleições, tem a guerra do Oriente Médio, tem diplomacia, o ESG que a gente falou agora, tem muita coisa e é muito legal, viu, o Kim, o seu Atlas. Muito legal, a gente recomenda aí para que as pessoas possam, você que tem curiosidade aí, você que não tem muito tempo de ficar lendo 700 jornais. Sim, é uma compilação muito boa. Você aproveita aí a compilação do Kim. Obrigado, viu, Kim? Valeu demais, galera. Que elegância. Bom Natal, bom Ano Novo. Até ano que vem. Feliz Ano Novo. Você fez uma harmonização, você ficou bonito, ficou mais bonito. Essa harmonização que você fez. Eu vou fazer agora. Eu vou voltar aquele gordo. Sabe aquele ator? O Estênio Garcia. O Estênio. Eu vou fazer uma harmonização que eu vou voltar. Não, é do técnico. O técnico. Vocês vão ver. O técnico. Oswaldo de Oliveira. Isso, o técnico. Você viu que ficou bochechudo. Kim Paim, entra lá. Kimpaim.com. Kim, um abração pra você. Muito obrigado aí por tudo aí. Valeu meu velho.